male, somme kerjom, kai me pes popisterjom. In man kere, romi chave, mena jana kayonine. Shalom alo shaloma, ay na 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 shalom alo shaloma. Shalom alo shaloma, ay na 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 shalom alo shalom. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Michel Criston, sou Rom Calderache, da etnia Rom, né? Sou Calderache da etnia Rom. Faço parte do Conselho Consultivo da MSK, sou vice-presidente da União Internacional Romani, da IROM, da América Latina, e falar um pouco sobre a importância, os valores da preservação da nossa língua, da língua romani. Vou começar um discurso em romanês e depois eu concluo no português. Kamav tepenav pamarishib, eshib, romanishib. Romanishib si amaromai baromanjin, sostar. Kai amaretsi no resichon, sar Sicilia amare pure, amare pa pure, sar Sicilia mamen, que na marishib de mayanglar na de mayanglar nazara momi. Numa vorba vorbaça, cadeame siciliam, pecador-me barilham. Te achunasa denduma lemanus, lemai purem, ai cadeame situas e romanishi. Ai sarpendem mai anglau, voi si, e mai bari, o mai baro manjin caisia men, sostar, que tribuste ninkerasca do tena hasar do la marishi pe romani. Amarit sinonoven, amare chaven, amare ternen, te sichon, te ningeren anglais, amarosa cono, amarire ticina, palacolhame penal caisio baro manjin. Agora vamos mais ou menos explicar para vocês o seguinte, da importância da nossa língua romani. Eu falei mandim, mandim é fortuna, nosso, é um tesouro, é o nosso tesouro. A língua romani, até então, alguns anos atrás, hoje nem tanto, era uma língua ágrafa, e hoje já nem tanto. Então, a única maneira que a gente tinha era de passar de pai para filho, para netos, bisnetos, e assim como eu aprendi o romanês. Como meu pai me ensinou, como o pai dele ensinou a ele, como meu bisavô ensinou, como meu tataravô ensinou, e aí vai adiante. É uma língua, vamos dizer, secular, quase que milenar, ou talvez milenar. Então, a importância da preservação, a importância de dar essa continuidade para que a nossa cultura não fique perdida, é a preservação, sim, da nossa língua romani. Nossos filhos, nossos netos. E a gente luta hoje por isso, a gente procura sempre estar ensinando para preservação, para manter, para que continue, porque, como eu digo, aonde não existe uma preservação, a cultura ela se dissolve. E, nesse sentido, a gente mantém, porque para que a nossa cultura continue. E uma das nossas grandes importâncias de preservação da cultura é a nossa língua. E nossos filhos, nossos netos, nossas crianças crescem falando. E é assim que a gente continua mantendo a nossa história viva.
a importância, para nós é tudo. A língua é muito importante, eu acredito que em todos os povos, todas as culturas, né? E agora, como eu repeti novamente, não querendo ser repetitivo, nossa língua era ágrafa. Então, a gente tinha por obrigação. A gente falava antigamente, os velhos sentavam nas barracas em volta da fogueira, contavam histórias. Eu já cresci num tempo mais avançado, onde eu sabia o português e falava, Ones, antigamente as crianças não sabiam nem falar o português, ou da língua local, ou da Rússia. Não, eles só sabiam romanês. Tanto que já houveram muitos casos de crianças que vai na escola e que a diretora, a professora ligava para os pais, senhor, eu não consigo ensinar o seu filho, ele não fala comigo em português, ele só fala o romanês, porque cresceu. Então, então é assim, porque a gente faz questão de ensinar e preservar. Reconhecer a língua romani é reconhecer a dignidade de um povo que há séculos contribuiu para a diversidade cultural brasileira. É um passo necessário para construir um país mais plural, justo, respeitoso com suas raízes. Amarixib, se amari retetina, Amarixip si amarotraio, Amarixip si caninquerela me pecade alumia, tenachasarás sosam, amesam rom, ai kadosi amenge importatno, tejanen sauresosam ame, amekamaste avas, le manuscenza, amekamaste piras, vastenza, sa catarelume catassale manus, palacoliani queras, amarosacono. Por isso nós seguramos a nossa cultura, por isso nós mantemos, e quanto mais a gente ensina, e quanto mais o tempo caminha, quanto mais as épocas e as eras vão avançando, é muito complicado, porque hoje em dia tudo se perde, é muito difícil. Hoje em dia o foco é outro, as gerações mudam, a tecnologia muda, mas a gente não pode esquecer o quê? As nossas raízes. E aí a gente tem que manter, sim. A gente tem que ensinar para os nossos filhos, ensinar para os nossos netos, para que nossos filhos e netos ensinem para os filhos deles, para os netos, os bisnetos, e é assim que a nossa geração sempre vai estar preservada. Então, nossa língua não pode se perder. E nós, como mais velhos, a gente tem por obrigação de tomar conta disso. E é isso, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E, mais uma vez, eu digo, preservar, sim, preservar a cultura, não só a língua romani, preservar nossos costumes, nossas tradições e respeitar a de todos também. Todo mundo tem sua cultura, todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem muita coisa a preservar, não só o povo rom, os assim chamados ciganos, povos tradicionais, ou que também que não seja. O importante é a preservação de cultura. E o país é um país... O Brasil, ele é rico em cultura, só que tem que ser mais evidenciada essa cultura. E o que depender da nossa parte, do povo rom, do povo romani, a gente preserva. A gente faz parte desse país aqui também. Nós somos povo romani, mas somos brasileiros, contribuintes, e estamos aqui, lado a lado com o povo do Brasil. Muito obrigado, gente. Mais shukar sikana o manush, denduma ek chibi ando kodavica, tevonsi. Amepenas la dakeshib, nossa língua é um patrimônio imaterial e cultural do povo romani. É um traço incrivelmente rico e diverso. O povo romani tem uma história ancestral e que permeia uma cultura única que inclui diversas manifestações artísticas, como tradições orais, música, dança e costumes. A tradição oral é um elemento fundamental do patrimônio imaterial do povo romani.
É através de histórias, contos e lendas transmitidos oralmente de geração em geração que se preserva uma memória coletiva, valores culturais e identidade. Essas narrativas abordam temas como a vida nômade, a perseguição aos seus membros e a resiliência única de um povo ao longo de séculos. Com o passar dos anos, a língua romani enfrentou desafios devido à assimilação e à pressão para adotar idiomas locais. Em algumas comunidades, especialmente nas áreas urbanas, muitos jovens romani estão abandonando o uso da língua romanês em favor das línguas dominantes dos países onde vivem. E isso gera preocupações sobre a preservação não só da língua, mas de toda a cultura romani ancestral. Para garantir uma continuidade, muitas iniciativas estão sendo implementadas. Por exemplo, como já em alguns países europeus, o ensino da língua romani em escolas voltadas para a comunidade e a produção de materiais educativos e literários em romani, algo que a gente espera que chegue logo aqui no Brasil. Organizações culturais romani e ativistas da língua também estão trabalhando para promover o uso desse idioma em mídias sociais e no mundo digital. Como o Michel acabou de falar, a língua é a base. O romanês é a nossa terra, é a nossa onde a gente coloca o pé no chão. Ela é a referência para tudo e que você já viveu e que você ainda vai viver. É preciso trazer de volta essa coisa da paixão pelo idioma, pela admiração pela sua própria cultura. E isso só se faz com a identificação através da prática e do pertencimento através da língua. Amaro tib, se amaro dem, se amaro traio. Teven Bartalero Male, Messim no Italo, Siman Vishtajek Bersha, Janessas kai Karing Shovardesh dialectura per romanicib silenando integro lumeo, o romanicib si mai barozor. Si muri memoria kanak somas ternoshavo, kanak muri mami pendasman, tekno haves kate, ai me kamav te jurav, o savore malushen kai me sonron, uris pervi cib si o romani cib. Si muri identiteto, si amari mai importante no identiteto, pas amari cultura, so star amen ciha chardan le manushenge cultura hach amen ci janav le chib. Então, a gente não consegue entender a cultura de um povo sem antes saber que a língua desse povo é como que essa cultura vai ser passada. Os primeiros contatos foram feitos através de pesquisadores e de investigadores que estavam tentando entender como aquele povo vivia. E um povo que só fala uma língua vai tentar explicar na sua própria língua. Então a gente não consegue entender uma cultura sem antes entender a língua. Amarutipsi Amarizor. Naistuka. A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, trouxe enquanto resolução, no dia 3 de novembro de 2015, dizendo que, consciente do papel da língua romani na preservação e difusão da civilização e da cultura da humanidade. 2.
compreendendo a necessidade de estabelecer uma cooperação mais ampla entre povos por meio do pluralismo linguístico, da aproximação cultural e do diálogo entre civilizações, em consonância com as disposições da Constituição da Unesco. 3. Convencido de que a Unesco tem um papel ativo a desempenhar e uma importante contribuição a dar para promover os valores multiculturais da educação na língua e na cultura do povo cigano. 4. Acolhendo com satisfação a década da inclusão cigana, 2005 a 2015. 6. Expressando seu reconhecimento pela participação ativa da comunidade internacional na promoção e celebração do Dia da Língua Romani, tendo em vista que os ciganos são cidadãos de quase todos os países do mundo. 6. Convencido de que a Unesco deve continuar a assumir a iniciativa do fortalecimento do diálogo cultural e na promoção da aproximação cultural, especialmente através da proclamação de um Dia Mundial da Língua Romani, que contribuirá para o desenvolvimento da língua romani dos Estados e membros para a investigação sobre esse assunto. 7. Reconhecendo que a proclamação do Dia Mundial da Língua Romani constitui em uma demonstração clara de que a língua romani faz parte do rico patrimônio linguístico e cultural do mundo. 8. Convida a diretoria-geral a promover, especialmente durante o 70º aniversário da Unesco, a celebração do Dia Mundial da Língua Romani, no dia 5 de novembro de cada ano, como um dos dias internacionais comemorados pela Unesco, entendendo que isso não terá qualquer repercussão financeira no orçamento ordinário da organização. E 9, recomenda que a Conferência Geral, em sua 38ª reunião, proclama que o dia 5 de novembro de cada ano como o Dia Mundial da Língua Romani. A proclamação pela Unesco do Dia Internacional da Língua Romani foi um incentivo para os países que abrigam uma população romani se envolvam na manutenção e preservação do seu patrimônio cultural. Ao proclamar o Dia Internacional da Língua Romani, a Unesco expressa claramente a língua romani, que faz parte do rico patrimônio linguístico e cultural do mundo e que, como tal, deve ser preservada. A população romani residente no Brasil tem um passado e um presente, mas se quisermos que ela tenha um futuro, precisa do apoio de todos nós, com a construção de uma paz duradoura, com base na solidariedade moral e na compreensão intelectual da humanidade, por meio da proteção do patrimônio e do apoio à diversidade cultural. Acreditamos que a língua romani pode fazer parte desse processo. Reconhecer a importância da língua romani deve fazer parte de um esforço mais vasto para prevenir e combater todas as formas de preconceito, de discriminação, de racismo, a romafobia e o anticiganismo. E acolher os romani residentes no país e assegurar de forma indivisível os seus direitos humanos. Os romani nunca tiveram uma pátria própria, nunca tiveram território. Como disse Czesław Miłosz, a língua é a nossa única pátria. Assim, neste Dia Internacional da Língua Romani, vamos nos unir para celebrar a cultura como parte da riqueza de toda a humanidade e promover a proteção de todas as línguas e culturas do mundo, como um elo básico dos direitos humanos. E, nesse sentido, Michel Criston, no uso de suas atribuições da Ibero-América do Sul, está fazendo agora
um documento muito importante, que é para as nossas crianças, nossas futuras gerações. O Estatuto da Criança e do Adolescente sendo transcrito para o idioma romani. E isso é inédito no Brasil. Muito obrigada, Michel Criston, pelos seus ensinamentos e que realmente possamos deixar registrado para as nossas futuras gerações o nosso patrimônio cultural imaterial. Nice to meet you.